Engajada. Certo, tá começando aqui a live. Você que tá assistindo aí no replay, é uma live sobre os segredos por trás de uma audiência engajada. É uma live que foi sugerida, proposta pelo Antônio, do canal @Ideia de Impacto. Já ele vai entrar aí, vai conduzir a live aqui comigo. Bom, vamos nessa. Esperando ele entrar aqui, a gente já começa. Enquanto isso, deixa eu pôr uma musiquita aqui. Apareceu aí. Opa, vamos ver se ele... Pronto, todos ao vivo. Aê, estamos ao vivo. Nossa Senhora da Tecnologia ajudou, porque tudo rodando, travando, caindo internet, tudo acontecendo hoje. Ah, velho, a gente tá aí pra superar isso aí. Mabi Com entrou, meu amor, certeza. beijão. Vamos pra cima, porque o Instagram não vai parar a gente, não. A gente tem que Não, estar aqui. Tem que estar aqui produzindo, tem que estar aqui indo pra cima e passando em cima dessas adversidades, mas eu acho que tá tudo certo dessa vez. Não vai travar, não vai tudo cair. tranquilo, vai dar tudo certo. Vou aproveitar aqui, vou mandar para algumas pessoas, vou fazer alguns convites aqui, para ver Tá se bom. aparece mais alguém aqui na live. Mandando para geral aqui, vamos aparecer, gente, vamos Fechou. aparecer. Show, andando aqui. Você tá mandando aí também? Vamos Tô. mandar, vamos mandar, vamos Fechou. mandar. Opa. Mandei para geral Tô aqui. mandando para algumas Bastante pessoas, o povo gente. vai entrando daqui a pouco, É isso aí. né? Sim, sim. Tá, joia. E aí, você preparou alguma coisa para live? Quer falar um pouco aí sobre o Ideia de Impacto, se apresentar? Depois eu entro Bom, em cena. vamos nos apresentar, porque pode ter gente que me conhece e gente que não. Meu nome é Antônio Carlos Albuquerque. Eu sou fundador da Ideia de Impacto, que é uma consultoria que tem 20 anos. Não com esse nome, mas, enfim, eu trabalho há 20 anos com isso. Trabalhei muito tempo com responsabilidade corporativa com grandes empresas e de mais ou menos 1 ano e meio para cá, eu comecei a focar em pequenos empreendedores ou pequenos negócios, né? E isso ficou muito mais forte depois da pandemia, porque começou a me dar muita, puta, sei lá, cara, muito incômodo, assim, de ver o pessoal pequeno tendo que se virar e sem saber como fazer. E eu trabalhei já com muito projeto, com ONG, com projetos comunitários, e eu falo que agora eu sou uma pessoa que ajuda o povo a liberar o poder dos pequenos, cara, porque tem uma crença muito de, eu não posso, eu não sei, eu não estudei, eu não tenho condições, e meio que dá uma quebrada nesses valores, porque tem gente mandando bem pra cacete aí, mudando a vida, mudando os negócios, então tá um pouco essa pegada. Claro que o digital ajuda, então tá todo mundo vendo as trocas de ideia, então um pouco essa minha aventura por aí. E é até divertido, é divertido. Pô, muito massa. Cara, que ideia surreal. Você que já tem bastante experiência de mercado. Fazer essa transição super necessário, né? Cada vez Uhum. mais a atenção das pessoas está no digital, está no celular, está na mão delas, no bolso delas o tempo inteiro. É a notificação, é o celular vibrando ali. Aquilo é a maior fonte de atenção das pessoas. Ela está tudo meio concentrado ali. E se você consegue estar presente na vida das pessoas diariamente, na vida delas, agregando valor, entregando algum tipo de mensagem, de conteúdo, com certeza a gente tem uma arma muito forte aí para fazer a diferença na vida das pessoas.
É, E total. adorei, Balas. Eu acho um grande barato trocar ideia mesmo, trocar, não é à toa que eu chamo de esses momentos de trocar ideia, porque, meu, as minhas experiências, as tuas experiências de quem está aqui assistindo a gente, tudo vira um grande caldo, uma grande coisa, e que tem que ser, sei lá, tem que ter significado. Sim, E aí tem total. uma coisa dessa também, dessa inquietação, ou talvez a curiosidade, né? Por isso que a gente estava conversando, né? De como afinal de contas engajar, porque todo mundo está, quer dizer, todo mundo não, acho que tem uma boa parte do pessoal da internet querendo trazer coisa legal, conteúdo legal, com entretenimento, com, enfim, com bom humor, com música, com poesia, com todos os formatos que tem nessa história, né? E eu sei que não é fácil. Quer dizer, tem os desafios aí também de chamar a atenção do pessoal no meio de um mar de informação de como fazer isso bem, né? Eu acho que tem um. E também a curiosidade dessa história do storytelling, né? Que virou uma grande, entre aspas, muito entre aspas, moda, mas muita gente falando disso. Mas Aham. conta um pouco de você. Até antes da gente entrar no assunto, falar de você, né? Eu já falei de música, já Claro. falei de. Primeira lição sobre storytelling. Contexto é rei, contexto manda. Então, obviamente que eu não poderia falar sobre storytelling sem falar sobre mim, porque eu preciso desse Claro. contexto para todo mundo que está vendo agora, ao menos acreditar que eu sei alguma coisa sobre storytelling, acreditar que eu tenho autoridade suficiente, o basicão ali, para chegar e falar, velho, ó, eu sei fazer e eu posso te ensinar aqui, certo? Então, bom, quem é o Diego? Diego Rocha. Diego Rocha é um cara super aventureiro, super humorado aí, é muito descontraído, bem poético, gosta de poetizar tudo, a vida aí, passa o dia inteiro, às vezes pensando frases e coisas rimadas. Adoro café também, estou sempre tomando. Hoje comi uma garrafa inteira, porque meu amigo que acabou de entrar aí, ó, J. Henrique, tá É. passeando lá em Florianópolis e me deixou aqui em ST. Ô, vida Enfim, boa. e, meu, sou super apaixonado por criatividade, porque eu gosto muito da visão de mundo das crianças. Né? Eu adoro estar brincando com as crianças, adoro como elas enxergam, e no que elas veem graça em tudo. Então, eu meio que estou sempre trabalhando essa criança dentro de mim, para que eu possa trazer esse elemento criativo e até mesmo artístico para a minha profissão e para a minha vida. Né? E trazendo um pouco mais de contexto, eu cheguei até a estudar gestão empresarial, mas logo depois eu fiz um curso do Gabriel Goff, e no curso, um dos maiores aprendizados que ele força você a ter é descobrir qual que é a sua arte. E eu acho isso super podástico, porque Pô, que você ir maneiro. atrás da é o que vai, meu, nortear a sua vida. Porque você descobre a habilidade que você mais quer lapidar e você lapida ela diariamente. E independente, velho, se é cozinhar um frango, se é escrever um texto, se é cortar um cabelo, se é pintar um Uhum. quadro, se é resolver um cubo mágico. Cara, tem gente que tá ganhando o mundo resolvendo o cubo mágico mais rápido, resolvendo o cubo mágico e fazendo o quadro das pessoas. Cara, você pode fazer o que você quiser, literalmente, porque ninguém tem Com certeza. habilidade, não tem essa pecinha que você é no mundo. E eu fui atrás dessa habilidade e descobri que era comunicação. Obviamente que não foi assim, nossa, vou descobrir qual é a minha habilidade e de repente acordei e era essa. Não, é uma busca muito forte, uma É um busca muito. processo, né? Todos os dias eu sentava para meditar, comecei a meditar faz 2 anos. Eu sentava para meditar e aí eu ficava uns 10 minutos só tentando tirar os pensamentos da cabeça, que isso é um negócio muito difícil. E aí, quando eu sentia que eu estava mais calminho, eu ia lá e me questionava. Tá, mas o que você precisa aprender? Qual que é a sua arte? Ó, herege na área aí. Todos Qual que é a sua hereges na arte? área, pedidos para todos os lados. Fala, moçada. Opa, chama, chama. Então, pessoal, aí eu fui nesse processo, eu tinha descoberto também em 2016 que eu era poeta. Né? Eu sempre tive essa facilidade com rima no ensino médio. E depois eu fui no meu primeiro sarau e aí me apaixonei completamente para produção poética. Fiz umas oficinas com o Rafael Carnevale, que é meu mentor nisso. Ele é um grande slammer, grande produtor cultural, né, aqui na região de São Miguel Paulista, que era meu bairro.
E aí eu fui produzindo Sei. bastante poesia, ajudei a organizar eventos, ajudei a organizar sarau, batalha de poesia, né? O Que sarau tinha legal. todos os elementos culturais ali envolvidos, a arte poética, a arte dançante, teatral, né? Musical, tudo junto no mesmo evento, então era maravilhoso para mim, tanto participar quanto organizar. E aí depois, com o tempo, né, eu descobri que essa era a minha arte, eu me olhei assim e falava, meu, tô trabalhando aqui no call center, não é, nada a ver, né, não faz, tô cobrando os outros e os outros estão me xingando, acho que não é isso que eu quero. E aí eu fui para um lugar mais, tipo, tem uma sinergia maior com os meus valores. Aí fui ser corretor imobiliário, e isso na época eu fazia gestão empresarial. Fui ser corretor imobiliário. Tinha a habilidade necessária? Tinha, porque eu sou um comunicador. Né? Em teoria, eu Uhum. sou um bom vendedor também. Então, tinha uma certa perspectiva de futuro ok, só que também não queria estar vestido de terninho, não queria ficar vendo aquelas pessoas lá, engomadinha e tal. Eu sou Sei. diferente. Não me sentia num ambiente propício para me sentir bem. E aí foi quando eu comecei a tentar me enquadrar numa profissão que envolvia apertar mais as teclinhas. Né? Então eu fui descartando uma série de coisas, até chegar, inclusive foi o próprio Marcos Dutra, né, do Uhum. pessoal aí o próprio Marcos Dutra chegou em mim em um workshop de design thinking do Daniel Errara e do Léo Veri e falou, cara, você é poeta? Por que você não escreve copy? Né? Por que você não vira copywriter? Aí eu olhei para ele assim, uma cara de interrogação, Tipo, que diabo e é falei, isso, né? eu não sei nem o que é isso, né? Eu perguntei, eu falei, velho, o que é isso? E aí ele foi e falou, cara, me adiciona no Facebook, eu vou te explicar. E mandou um vídeo dos principais caras do mercado, né? Rafael Bertoni, não sei o quê, Verde Blog, e os caras já estavam bem consolidados na época. E aí eu comecei a estudar aquilo aos pouquinhos. E aí eu estava numa empresa muito legal. O nome da empresa é Encanto. É uma empresa de Como é que telecom chama? e hoje é uma startup com infoprodutos Esse fugiu por o digitais. nome, como é que chama? Encanto. Ah, Né? Se você pesquisar aí no Instagram, é @Bora Encantar, com o Robson Costa, o CEO que está à frente de sei. toda a operação, mas basicamente todo mundo trabalhando na empresa é um amor de pessoa. Eu adorava trabalhar lá, só que, olha que curioso, eu entrei no curso do GOF, aí eu não tinha dinheiro para pagar, aí eu fui para um evento sem dinheiro para pagar, e no evento, por acaso, eu recitei uma poesia, e essa poesia foi a porta de entrada para conversar com o CEO da Encanto, e nessa conversa surgiu a oportunidade de talvez eu trabalhar lá de alguma forma. E aí eles meio que cogitaram várias coisas até que eu consegui uma vaga de atendente. Porque o time estava mudando uma estrutura para aplicar a metodologia atual deles de atendimento, que é o que eles chamam de encantamento. Né? Eu era um encantador dentro da empresa. Meu cargo era esse, Ah, que basicamente. nome legal, que gostoso isso. Sim, Bom, vou dar era um oi para maravilhoso. minha mãe, está por aqui, então, mãe, oi, tudo bem? É, Olá. cara, é uma coisa louca, assim, porque eu sei que a gente vai falar de storytelling, mas assim, eu passei grande parte da minha vida, eu sou um cara que gosto muito de histórias, Sim, das pessoas e de contar histórias. Eu falo pra cacete, se eu deixar, você fica falando, falando, falando. E aí, no meio dessas histórias de trabalhar com projeto, com ONGs, etc., acabei indo muito para essa área de projetos locais, né? E sim, muito do meu trabalho é, tipo, entrar numa comunidade ou entrar numa área, numa região, enfim, e ajudar as empresas a tentar, de alguma maneira, implantar coisas que façam mais sentido por aí. E às vezes eu ficava 5 dias, 6 dias, então eu tinha que achar pessoas e escutar as histórias delas, escutar através delas histórias dos lugares, né? E eu falo que eu sou um grande. Eu ainda vou ser o Pedro Andrade do GNT, mas o tipo de experiências de viagens e contar histórias, porque eu fico. E, claro, no caso da profissão, eu tinha que ficar meio neutro, meio. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, às vezes, eu me emocionava muito com as histórias, às vezes, escutava coisas absolutamente absurdas e tinha que ter uma neutralidade para deixar a pessoa ter que falar o que ela precisava falar, né? sim. E eu falo que um dia eu ainda vou escrever essas histórias, porque as histórias das pessoas são absolutamente fascinantes. E eu tive uma puta sorte Total. na vida de rodar para lugares que eu nem imaginei, assim, tipo, já passei 15 dias no Atacama, rodando tudo quanto é cidade para conversar, desde chefe indígena até... Já fui parar no Paquistão, já fui para a Índia, já fui para a Nigéria, já fui para o interior de Minas,
já rodei, sei lá, o Centro-Oeste inteiro, tudo isso com projeto. E no fundo, é porque eu estava pirando nessa história do tema da live de hoje, de como é encantador, né? As coisas das histórias, da gente ouvir as histórias. Eu sei que tem esse jargão super da internet dizendo, a gente se conecta pelas histórias e é uma coisa humana mesmo. A gente, desde que estava nas cavernas ou nas fogueiras, a gente senta para contar histórias. Muitas das histórias foram passadas por tradição. Mas eu queria só para alinhar, tipo assim, para minha mãe que não conhece, o que que é o storytelling, o que que é copyright, o que que é dar uma alinhada nas informações do pessoal. Eu sei que muita Ah, gente que está aqui conhece isso, mas sim. vamos começar no básico e aí a gente... Você precisa Vou me dar chegar nesse aula, né? ponto. Eu preciso engajar meu público mais do que eu estou engajando e melhorar as minhas histórias. Né? Mas Vou vamos chegar lá. nesse ponto. Bora lá. Ó, o pessoal tá arrebentando o coraçãozinho. Tô amando, gente. Continua. Tá vendo? Tenho Ó, certeza que isso vai no coração de vocês. Continua. é, Aproveita aqui o avião, manda pro amiguinho que quer aprender a contar história. por Manda pro favor. Tem amiguinho muita gente que que... quer. Ficar com conhecimento só para você é egoísmo. Então, bora compartilhar, gente. Manda. Isso. Nem que ele apareça 10 segundos aí, só pra ver nossa cara depois. Ele É, volta. Pode dois mandar. moços. Vai sem medo. Não vai incomodar, não, gente. Tenho certeza que ele vai gostar. Continuando aqui, cara, e aí, basicamente, eu estava nessa busca por entender como é que eu poderia trabalhar mais com a escrita. Porque até hoje eu sou apaixonado por escrever. Né? Eu acordo de manhã e escrevo no meu diário. Eu tenho um outro diário que é só para agradecer. Eu tenho um outro diário que é só para documentar Eu minhas também tenho. dificuldades em relação a algum problema. Né? Eu tenho várias notinhas, eu tenho só de notas aqui no meu bloco de notas, que é o Evernote. Cara, tem, deixa eu ver, hoje tem 2.548 notas. Né? E eu comecei faz Caraca, 2 anos. Comecei faz 2 anos, então tipo, tem muita coisa aqui. Eu sempre estou escrevendo alguma coisa. E, cara, escrever é tão gostoso, você aperta a teclinha do computador e fica tec, 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 tec. É como se fosse aquela máquina de escrever, né? Aí você fica ali, tec, 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 sim. tec, tec, tec. Uma coisa legal que eu aprendi no call center foi digitar rápido. Então, quando eu estou digitando, parece que eu Ah, estou também ali faço. acelerando um carro, sabe? Eu estou digitando ali, parece que eu estou a milhão. E aí eu gosto tanto de fazer isso que qualquer desculpa para escrever, eu estou escrevendo. E aí foi basicamente isso. Eu falei, cara, você é copywriter, porque copywriter é uma oportunidade no mercado digital. O marketing digital é um oceano azul ainda. Né? Hoje em dia está muito hypado, tem muita gente falando. Mas, cara, ainda está só no comecinho. Né? Tá só no Sim, tem comecinho. super E eu espaço. já tinha aquela noção na época. E aí foi quando eu decidi, né, por motivos e questões pessoais e emocionais da época, em sair da Encanto para trabalhar com marketing digital lá atrás. Aí eu comecei já de cara trabalhando num lançamento, que foi o lançamento do Gabriel Ponzi junto com o Anderson, de 196 Sonhos. O cara estava dando a volta ao mundo na época, agora ele já concluiu, o Anderson. Caraca. E o Gabriel Ponzi era um dos caras que tinha trabalhado com golpe, tinha toda a expertise de marketing e tal. Eu entrei para ajudar na equipe dele e acabei agregando com toda a parte de suporte e adquiri uma bagagem absurda assim, sobre como é que funciona um lançamento. Era um lançamento bem Uhum. diferente na época. E aí foi quando eu comecei a falar, velho, é por aqui. Só que aí logo de cara eu meio que caí assim, fiquei uns meses orbitando, passando por uma recuperação emocional, um impacto. E foi meio que todo Uhum. mundo junto na mesma época, assim. E eu senti o que todo mundo fala, né, de reinvenção. Eu estava saindo de um velho Diego para começar um novo. E aí foi quando eu parei assim e falei, cara, estou começando do zero. Não sei quem eu sou, não sei o que eu faço da vida. Se a pessoa me perguntar, eu não vou saber responder. E aí eu Sei. basicamente falei, velho, então eu vou pelo menos me ocupar aqui. Fui fazer um cursinho de produção de conteúdo. Quando eu comecei esse cursinho de produção de conteúdo, o Matheus de Souza, na época, que foi o cara que fez o curso, do LinkedIn e para as redes sociais, ele falou, você tem que ter uma marca pessoal, e essa marca pessoal tem que ter um site, esse site tem que ter produção de conteúdo, tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aí eu falei, demorou. Fui lá e comecei a fazer meu site, fui lá e comecei a produzir meus conteúdos, comecei a jogar Uhum. umas poesias na rua. De repente, tinha uma galera querendo me contratar. E eu já estava ali, já com uma outra pegada, falando, velho, tava fazendo isso aqui para mim. Legal. Mas já que você está precisando, vamos aí. E aí eu meio que fui entrando nesse meio, sempre com a perspectiva de que, uma hora você é o cara que só escreve. Porque naquele começo eu estava fazendo um pouquinho de tudo. E isso foi exatamente ótimo para mim, porque hoje em dia
como copywriter, eu sei exatamente o que meu trabalho impacta em cada uma das áreas do marketing digital. Então, eu comecei a ter essa visão mais macro do marketing digital, a partir da minha própria mão na massa. E aí foi quando, depois com o tempo, depois com vários clientes, depois com vários projetos na rua, com vários erros e acertos, altos e baixos, eu comecei aí, de fato, a especializar bem forte no storytelling e principalmente no copywriting, né? Explicando para vocês agora o que é copywriting. No final de 1800, estava começando a surgir a publicidade no jornal, né? Então, as pessoas queriam vender alguma coisa, elas compravam uma coluninhazinha lá no jornal, nas últimas folhas, e anunciava lá um produto X, tinha que vender bonitinho lá. E dentro desse anúncio já tinha mais ou menos um trabalho de copywriter, que era basicamente um título chamativo, uma foto persuasiva, um texto que comunicasse, envolvesse, e no final ofertasse alguma coisa, tinha ali uma forma dela, a pessoa conseguir comprar o produto. E esse formato estava virando muito competitivo. É basicamente o que é a TV hoje, né? A TV hoje é super cara, super competitiva. Você vai pagar 1 milhão para passar 30 segundos por ela no horário nobre. E o que não era tão competitivo? A caixa de correio das pessoas, né? Então eles começaram a pegar, né, um mailing, uma mala direta de endereços, e começaram a escrever cartas para essas pessoas ofertando um produto. E tinha toda uma estratégia para a pessoa querer abrir o envelope, para ela bater o olho no título, querer ler a carta, para ela começar a ler, querer ler até o final, e no final ela está convencida o suficiente para querer ligar lá no número que tinha e pedir o produto. Ou contratar um curso à distância, ou comprar um livro, ou contratar um serviço. Então era basicamente assim que começou a surgir o copywriting, né? Lá na época, começo de 1900, quando eles enviavam propostas de produtos por correio. E aí o grande fodão da publicidade, que é o David Ogilvy, quando ele foi montar a agência dele, lá em 1960, uma agência que inclusive foi muito inspirada no filme Mad Men, né? Hoje em dia, eles falam que tem um outro carinha lá que é o Russell, não sei das quantas, o Russell Evans, ou alguma coisa Evans, que escreveu do M&M's, vários anúncios icônicos aí, foi ele que escreveu, ele que ficou bilionário nas costas dessas marcas. Mas a agência em si, bem sucedida, e foi a Ogilvy, Ogilvy Matter, Ogilvy Action, Ogilvy alguma coisa. E o David Ogilvy, ele era copywriter, mas ele também era o cara que fazia a gestão da empresa. E, cara, ele era muito foda. E aí ele meio que criou o próprio processo, assim, depois que ele dominou todas as técnicas, todas as pessoas fodas, ele meio que criou esse termo copywriter, que traduzindo pro brasileiro, pro português, é redator publicitário. E aí era o cara que escrevia as campanhas da agência de publicidade. Com o avanço tecnológico, a chegada da internet, o copywriting deixou de ser só os anúncios, porque os anúncios na época passavam no rádio, na TV, no jornal, ia pelo correio e tudo mais. Na internet, eles começaram a perceber que o modelo de carta lá atrás funcionava melhor do que o modelo mais storytelling, né? E aí veio esse modelo mais ou menos padronizado, como se fosse uma carta de vendas, que é o que funciona por e-mail, que é o que funciona para descrição de texto, que é o que funciona para aquelas mensagens que você manda no WhatsApp. É basicamente esse o copywriter. O storytelling é uma ferramenta que encaixa dentro do copy, né? O storytelling, basicamente, galera, não tem relação nenhuma, contar histórias, né? E como o Antônio bem falou, a gente está usando isso há milênios, né? Desde que começou a surgir a comunicação, as pessoas já contavam a história. Elas pintavam a história na parede, elas repassavam através de música, através de rituais, através de várias coisas, né? O storytelling está incluso, a contação de histórias está incluso dentro de tudo isso, inclusive dentro das religiões, né? Porque hoje em dia, você sabe o que foi a última ceia, porque as pessoas contam essa história para você. Você sabe que Jesus foi crucificado, que as pessoas contam essa história para você. Se elas não soubessem ou não pudessem contar essa história para você, provavelmente Jesus tinha morrido 2000 anos atrás e pronto, acabou. Mas como graças a Deus a gente gosta de contar histórias, é vivo até hoje. Não só essa história mais popular, né, da religião, mas como todas as outras, do Buda, do estoicismo, da filosofia, do xamanismo, enfim, todas as outras religiões usam o poder da história, da jornada, né,
do herói ali, do protagonista, dos Uhum, protagonistas, uhum. Sim. usam tudo isso a favor do aprendizado, do envolvimento, do entretenimento. Então, o storytelling é basicamente você aprender uma mecânica muito boa de contar as suas histórias, principalmente a sua história, porque como o Antônio bem falou, é muito foda você ouvir a história do outro, independente de quem Porque seja. Inclusive, isso é um encantador, pelo menos assim, você acaba, pela minha experiência, acaba percebendo quando é de verdade uma história, quando é verdadeira no sentido interno da palavra, você tem emoção, assim. Eu cheguei até a fazer um curso, claro que uma coisa curtinha e tal, de storytelling, e eu me lembro que de um dos exercícios o cara falou, meu, conta uma história de um projeto, enfim, de uma pessoa. E aí eu comecei a ficar maluco tentando criar uma história fictícia, né, por conta de vários exercícios e tal, não vou me alongar aqui, mas... Aí eu falei, mas quer saber de uma coisa? Não vou fazer nada disso. E aí eu cheguei no meio do exercício e contei a minha história, né? A história de um cara que resolveu, com 20 e poucos anos, que ia ser diplomata, e aí a vida levou para outro caminho, porque eu desencanei, mas ao mesmo tempo me deixou com liberdade, e meio sem programar mesmo, de conhecer outros lugares, eu sempre gostei de falar idiomas, porque eu tenho essa coisa da comunicação. Imagina eu querer contar uma história ou entender uma história sem conseguir me expressar. Eu acho que o grande barato foi isso. E aí eu comecei a contar essa história com mais, enfim, com uma visão geral. E aí, na hora que eu terminei, eu não usei meu nome, né? Eu usei o nome de uma outra pessoa. O cara falou assim: essa é a sua história? Né? E porque a minha postura corporal, a minha voz, toda a minha expressão estava refletindo isso. Agora, tem uma coisa que eu acho que é complicada, não, que eu acho que é um desafio. Quando a gente está falando. A gente tem os tempos das histórias, né? E esses tempos também foram mudando, né? Outro dia eu estava vendo, outro dia não, muito tempo atrás eu estava vendo 2001, Odisseia no Espaço, então o tempo do filme, o tempo das cenas, isso foi, mesmo as novelas, isso vai mudando. Quando você chega na internet, tem a pira, e aí tem, acho que uma coisa da estrutura, que é uma pergunta mesmo, né? Que a gente acaba, digamos, aprendendo algumas estruturas que sejam mais interessantes, mas tem a pira também do tempo do vídeo. Então, o vídeo tem que durar, sei lá, 7 minutos, porque senão ninguém consegue mais prestar atenção mais do que isso. Aí eu fico, tipo, 3 segundos e meio, eu tenho que fazer, chamar atenção, e aí, tipo, eu levanto e vou tomar meu chá de camomila com Lexotan, entendeu? Porque como é que eu dou, como é que eu lido com essas coisas? Então... E aí tudo isso no meio da zilhões de informações que a gente tem nesse celular, nessa rede, deve ter aí rodando aí seguramente hoje umas 20, 30 lives de pessoas que a gente segue, né? Enfim, como é que essa história, né? Como é que a gente engaja as pessoas numa rede onde tem muita informação, muitas histórias, de uma maneira eficiente, mas também, que eu acho que é o grande desafio, não virar um robô, né? Para dizer, puta, eu tenho que fazer o contexto, depois eu tenho que falar de mim, depois meio que tá um mapa do caminho aí para contar uma história que também acho que meio bruxante, não sei. Não sei o que você acha disso. cara, basicamente, você precisa entender que é sobre a atenção das pessoas. E a atenção não está só na rede social. Se você parar aqui um silêncio, você vai ver que tem gente passando lá na rua. Vai ver que um avião está cruzando o prédio. Você vai ver que o meu vizinho aqui do AP está acabando de abrir a porta ali. Ou ele está cozinhando alguma coisa. Minha atenção está em vários lugares ao mesmo tempo. Pensando em um jogo de atenção, pensando em como funciona isso, você precisa pensar em uma coisa que vem do próprio copy e o storytelling junto. Impacto. Né? Impacto, ele serve para quê? Para você quebrar o padrão de comportamento. Né? Na televisão, qual que é o padrão de comportamento? Você está aqui com um controle, passou alguma coisa bosta, você passa de canal. Passou alguma coisa merda, não quero ver, passa de canal. Na rede social, você faz o quê? Tá aqui no Instagram, viu uma coisa legal, você dá uma curtidinha, viu outra coisa legal, dá uma curtidinha, viu uma coisa merda, vai passando, vai passando, vai passando. Como é que você faz a pessoa
prestar atenção em você? Você tem que pensar em como que ela vai quebrar o padrão de comportamento. Você só consegue quebrar o padrão de comportamento se você pensar em uma coisa que impacte ela, que tire ela da zona de conforto. Né? Então, tem que ser alguma coisa que é uma dor dela, tem que ser alguma coisa que ela quer muito, muitas vezes, tem que ser alguma coisa que às vezes é o sonho dela. Então, você tem que comunicar para alguém específico que você pode ajudar, alguém que você pode pegar o pepino dela e resolver. Né? Então, é basicamente assim que você chama a atenção das pessoas, e o storytelling, ele tá ali para você envolver ela. E, cara, não importa a duração do vídeo. Vídeo curto, vídeo longo, não. Vídeo bom. Né? E aí tem algumas Sim, técnicas para mim faz sentido isso, do tipo, o que é um conteúdo bom, um conteúdo que me interessa, que é o que faz qualquer um prender a atenção quando está vendo qualquer coisa. Né? Desde um filme até uma música, até, enfim, qualquer tipo de informação, dizer, pera um pouquinho, gostei disso aqui, gostei dessa pegada, pode ser uma imagem e tal. Mas para prender a atenção, tem aquela coisa, não é da tua época, mas depois você dá um Google. Tipo, sabe aquele jornal da tarde, assim, aquela manchete, mulher esfaqueada por 68 pessoas, que é uma coisa meio exagerada, né? E você vê isso na internet do tipo, seja exagerada pela palavra, seja exagerada pela imagem, né? Então, aqueles thumbs do YouTube em que tem uma parte do corpo da pessoa, da bunda, ou, enfim. Eu sou gay, já falei isso lá no grupo, mas isso não é problema para mim, mas enfim, tem muito essa pegada do uso do objeto, do corpo, nisso. Enfim, e aí acaba sendo uma primeira. Não estou dizendo que está certo ou não, estou dizendo que a minha leitura como leigo aí que rola muito. Né? Então eu fico nessa dúvida do tipo. Te dar um exemplo concreto. Eu estava fazendo um vídeo sobre a Semana do Orgulho LGBT, né, que rola, e fazendo alguns vídeos de conteúdo sobre isso e tal, porque todo mundo pinta de arco-íris, e estava meio que criticando um pouco isso. E aí montei uma série de vídeos, não existe mais o canal, chamava Coisas de Bicho, eu desencanei porque eu não dava conta, eu já estava enlouquecendo de fazer as coisas. Mas eu comecei a pesquisar a história do movimento LGBT na América Latina, porque a gente fica olhando sempre para os Estados Unidos, para a Europa, os Estados Unidos, e rolou uma cacetada de coisa aqui, né? E aí eu me lembro que eu fiz um vídeo assim que chama tipo assim, não tô nem aí para Stonewall, que é o grande marco da revolução do movimento gay, que está ligado também com as trans, que está ligado com o movimento negro nos Estados Unidos, enfim, feminista, tudo isso. E aí foi muito engraçado. Eu postei num grupo de WhatsApp, todo mundo, nossa, como é que você pode falar isso? Não, você está fazendo, eu achei a manchete desrespeitosa. E aí começou a gerar uma baita de um debate sobre isso, mas enfim. É o caminho, não é o caminho? O que você acha dessa história? Cara, eu acho que depende da sua intenção e depende da transformação que você quer gerar. Você está formando opinião? Claro que é. Né? Se você quer engajamento, claro que é. E tem uma coisa dentro do storytelling que eu aprendi com um cara chamado Fred Secker. Inclusive é o cara que está escrevendo a campanha aí do Mercado Big, algumas campanhas da Renault, do McDonald's, né? Acho que a última campanha do Big Bang, ele que escreveu. Ele falou, existe uma coisa chamada stopping power, que é você aproveitar basicamente os 5 primeiros segundos para impactar a pessoa. Né? Então, às vezes, você pode pegar uma parada super chocante, como você falar que é contra um movimento que está ganhando, que está ascendendo, e aí você chama a atenção dela a partir disso e depois você contextualiza com o seu ponto de vista. Sim. Então, é basicamente você pegar, por exemplo, uma coisa que eu gosto de usar muito do projeto que eu estou atualmente, que é o Bancada Preta, sou copywriter lá. Você pega uma cena de racismo. A última cena que rolou aí, que tem uma repercussão gigantesca, foi o do cara de Valinhos, um motoboy, que o cara chegou e ficou passando a mão no braço e falou, você não tem isso aqui. Sim. Ou seja, você não é branco. Sim, você pode pegar muito bem esse frame aqui do cara fazendo isso, e aí você coloca na tela, e isso tem que acabar. Pum, stopping power. Ou você quer que isso continue acontecendo, tipo, o cara fazendo assim, pum, você quer que isso continue acontecendo? Chamou a atenção do cara, pegou numa dor, pegou num problema, pegou numa questão que a gente precisa resolver. Então, às vezes, você tem que conhecer muito bem quem é o público que precisa assistir aquele vídeo.
Porque a primeira regra da rede social é que se você quiser agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém, velho. Então, por isso que a história, ela tem que ser, principalmente na rede social, tá, gente? Tem que agradar uma pessoa específica, um grupo específico, né? Um nicho, um subnicho, um grupo, uma galera que se reúne, uma comunidade ali. Por quê? Porque você consegue trazer as palavras que ela fala, você consegue usar os termos que ela usa, você consegue usar as gírias que ela dialoga no dia a dia. E isso são formas de conectar ainda mais. Então, basicamente, se você quer chamar a atenção através do storytelling, você tem que conhecer basicamente para quem você está comunicando. Né? E tem que ter, às vezes, uma pessoa muito específica ou, às vezes, um grupo. Porque aí você consegue chamar a atenção. Tem uma viagem, quer dizer, para mim é meio louco porque meio que, não é que inverte, vai. Eu acho que tem muita preocupação das pessoas de falarem. Estou falando de uma maneira geral da internet, tá, gente? Eu sei que tem exceção, mas eu vejo muito, mesmo lá no grupo que a gente está, as pessoas perguntam, puta, mas como é que eu falo? Como é que eu me posiciono? Então tem sempre essa preocupação com o espectador, com o cara que está do outro lado, de uma maneira geral. Mas é meio louco não, para mim, eu sei para quem que eu quero falar, né? Tipo, ideia de impacto, estou com uma coisa querendo falar com um cara que está montando um negócio, pequeno negócio, etc. Eu vou falar a minha linguagem, vou falar o que eu acho que é dor e incômodo para ele, mas na real eu quero me conectar com ele. Podem vir outras pessoas. Eu não sei se eu estou querendo ser claro, eu acho que no fim, esses dois processos acabam conectando o que é importante para a gente e o que é importante para o outro. Porque se eu fizesse o exercício contrário, talvez fique mais claro, não sei, estou meio viajando aqui. Você imagina eu ter que falar para o teu público, ou seja, sobre storytelling ou sobre copywriting, sem conhecer. Eu poderia pegar várias coisas na internet, montar um texto, montar um conteúdo X, mas eu não teria nem informação suficiente para isso, nem formação, nem conhecimento, nem experiência, e não ia rolar, né? Então, aquela meio movimento do tipo, eu tenho que falar de copywriting ou storytelling porque está na moda, então eu vou falar sobre isso. Quando, na verdade, não é o que eu estou querendo falar, não é o que me move, não é a minha causa, não é o que está dentro de mim, não é o que está me dando o push de ficar batalhando por os conteúdos. Então, por isso que eu estava nessa viagem de duas conexões, né? Do tipo, falar o que é importante para você, pensando nas pessoas que talvez você queira falar e que você acaba conectando com essas pessoas que têm essas dores, né? Não sei se eu fui claro, se eu confundi mais, mas enfim. Sim, sim. Cara, é o seguinte, existem dois lados dessa moeda, né? Um lado tem uma habilidade sua, única, do outro lado tem uma pessoa precisando que você resolva o problema dela com a habilidade que você tem. Então nunca é sobre o que você quer falar. Nunca é sobre o que você acha que ela sente. Tem que ser sobre ela mesma, tem que ter muita empatia. Tem que conhecer tão bem a ponto de saber o que ela vê, o que ela ouve, o que ela sente, aonde ela está, né, aonde ela mora. Cara, você tem que saber tudo, você tem que perguntar tudo, você tem que pesquisar, tem que abrir caixinha de perguntas. É como se fosse um diálogo com um a um escalável. Né? As pessoas têm dores em comum. Né? Então, é sempre, sempre, sempre sobre o outro. Cara, você tem que pensar no problema dele. Porque se eu falo assim, galera, é assim que escreve copy. Mas aí a Bia aqui, a Bia acabou de chegar. A Bia fala, mas como é que eu escrevo copy para mulheres que são cariocas, que gostam de ir na praia e que querem comprar uma roupa nova? Cara, é outro contexto, é uma dor diferente. Ela não precisa só saber escrever, ela precisa saber escrever para eles. Então, tem que ser muito específico, sabe? E, por outro lado, você tem que pegar as suas ferramentas e falar, tá, como é que eu ajudo ele? Como é que eu produzo para ele? Né? E o storytelling, ele serve como entretenimento, ele pode servir como ensinamento, ele pode servir como uma jornada de várias coisas, né? Você pode trazer para ensinar, para humanizar, e geralmente fica mais fácil de lembrar. Então, você tem que pensar muito bem no outro, e aí, a partir disso, você fala, tá, o que eu tenho dentro de mim que resolve o problema dele,
e aí eu vou escrever um conteúdo sobre isso. Né? Então, no caso da Bia, eu poderia muito bem lá pesquisar um pouco o público dela, dar uma olhada nas pessoas que fazem isso, que querem isso, dar uma olhada na questão do produto, valorizar o produto, contar uma história que gere um desejo. O storytelling, ele é muito bom nisso, ele gera um desejo. Tem uma frase muito legal do Howard Salter, alguma coisa assim, eu esqueci o nome dele. Eu escutei do Battle Tem of Pain, que ele fala que o problema da lógica é que ele mata a mágica. E se você parar por pensar, todos os comerciais que você vê na televisão, comerciais de grandes marcas, são coisas mágicas. Eles não vendem em momento nenhum uma coisa super racional. Eles estão vendendo a solução do problema através de um sentimento, através de uma inspiração. Toca no emocional das pessoas, sabe? E para você tocar em conexão emocional, você precisa entender o que ela está sentindo. Porque não adianta eu fazer um post enfurecido para pessoas calmas. Não vai conectar. Eu tenho que comunicar para uma audiência que está puta também. Porque eu só vou potencializar o sentimento que ela tem. Né? E aí entra a questão muito forte do copy, entra a questão do headline, né? Que é o primeiro título, é a primeira coisa que ela vê. Né? E aí no headline tem que ter uma soma de gatilho mental, que é o que faz ela sair da zona de conforto, junto com uma emoção, que é o que ela está sentindo. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples de headline que poderia fazer eu parar na tela. Ó, seu cabelo está crescendo, você não sabe o que fazer, dá uma lida aqui. Esse headline serve para mim, porque meu cabelo está crescendo, é o produto da pessoa, provavelmente é sobre cabelo, ela tocou numa emoção de ter dificuldades, de frustrações, de autoestima, e me colocou numa zona de conforto de ter que aprender a cuidar do meu cabelo. Né? Então, ela usou esse gatilho da curiosidade para eu aprender. Então, é basicamente isso. Você precisa saber o que a pessoa está sentindo e o que ela precisa fazer para conhecer o seu produto. Às vezes, você vai usar uma curiosidade, vai usar a contraversão, por exemplo. Né? Tem uma headline que eu escrevi esses dias que é o fim do sedentarismo sem precisar ir para academia. Como é que é assim? Como é que eu fico sem... como é que eu deixo de ser sedentário sendo que todo mundo fala que eu tenho que ir para academia? Cara, tem vários jeitos. Você pode fazer caminhada, você pode fazer treino HIIT, você pode correr, pode se tornar um ciclista. Não precisa estar na academia. Então, bate no que é tabu, que às vezes é uma contraversão, e aí você traz tanto a questão do gatilho, quanto a questão do emocional. Então, o storytelling, ele entra para aprofundar nesse emocional. Porque a compra de um produto, ela é sempre emocional. Você passa na vitrine, você vê uma jaqueta de couro, né? Você vê uma jaqueta de couro, você compra aquela sensação que a jaqueta de couro vai trazer para você quando você estiver vestindo. E por mais que você não consiga passar o cartão, emocionalmente a compra já foi feita. Quando cai o seu pagamento, você vai passar lá e vai comprar. Ou então você vai dar um Google na internet, vai procurar o mesmo modelo e vai comprar. E aí, nesse processo de compra, entra a parte da persuasão, que é você justificar para si mesmo, através das palavras do vendedor, que aquela compra vale a pena. E como é que justifica isso? Através do desconto, através dos benefícios, é um couro durável, é um couro importado, né? Um couro que vai te deixar um homem mais intenso, né? Um homem mais impactante, um homem mais moderno, um homem mais brutal, depende muito do que o cara precisa sentir. E aí você vende toda essa mágica, vende os benefícios, e o cara falou, bom, com tudo isso, por esse precinho aí, eu quero. E aí ele compra. Mesma coisa um carro, mesma coisa um lanche, um restaurante, tudo. Tem que gerar essa conexão através de uma história. Então é toda uma experiência que ela sente e que gera um desejo muito forte de compra. Então o storytelling, ele tem esse peso, tem que ter uma conexão emocional muito forte. Em outro ponto que a gente pode entrar aqui, caindo mais na questão de conteúdo, é a questão do story doing. O story doing... Opa, voltou? Tá, para mim tá normal. Às vezes só tem um ruidinho que eu não sei se é do teu fone ou de alguma coisa, mas tá ok. Massa. Pessoal, se por acaso der problema aí no som e tal, vocês penalizam, tá bom? Vocês estão ouvindo bem, vocês dão um joinha. Isso, dá um joinha aí, continua apertando o coração, que tá pegando aqui no meu coração, gente. Continua aí, que isso é muito bom. Brincadeiras à parte. Galera, então, nessa parte do story doing, é basicamente o storytelling na prática. E é
Inclusive, curiosamente, gera mais retorno que o próprio storytelling em si. Né? O story doing é o que a Disney faz. Né? O parque Disney World é uma contação de história na prática. Na né? prática, exercendo isso. Real. Uma marca que arregaça no story doing é a própria Red Bull, velho. Eles vendem o quê? Eles vendem adrenalina, eles não vendem o energético. Eles vendem o radical, não vendem só uma bebida energética. E aí eles fazem o caso... fazendo a questão do esporte, a Disney fazendo a questão da fantasia e tudo isso. O story doing é a história na prática, né? E aí você pega a Red Bull, o cara foi pra Lua, eles ainda fizeram um collab, olha que louco. Eles fizeram um collab com a GoPro, colocaram um cara lá no espaço e falaram assim, pula de paraquedas aí, vamos ver como é que é, gravando com uma GoPro, que é a câmera mais foda do momento. E aí o cara subiu lá no espaço, caiu de uma cápsula direto na Terra. E gravaram tudo, documentaram tudo. Fizeram todo um roteiro foda para ele chegar lá no final do vídeo e a pessoa que está assistindo sentir tudo que é tipo de emoção, de agonia, de desespero, de adrenalina, e falar, meu Deus, eu nunca vou ser esse louco, meu Deus, como seria legal subir no espaço, meu Deus, o cara tava com uma roupa espacial e de paraquedas, meu Deus, olha a qualidade dessa câmera, não sei o quê. Cara, um puta branding foda, através de uma história na prática, a documentação de uma história na prática. Né? Outras marcas que fazem muito bem isso, a própria Apple. Né? A loja de uma Apple tem toda uma experiência, tem toda uma cultura de diversidade, tem toda uma cultura de contar histórias. O próprio Steve Jobs, ele ajudou a fundar a Pixar. E a Pixar é uma das empresas de animação que são mais fodas em contar histórias através da jornada do herói, né? Que é um dos mecanismos do storytelling mais famoso aí, muito conhecido, para você ter um tipo de roteiro e uma estrutura para você contar uma história, né? Mas, Diego, eu queria... Como é que... Tudo bem, tem várias empresas, tem coisas, mas a gente, tipo, réis mortais, seres humanos, lutando com esse... Enfim, querendo passar conteúdo e tudo bem, já entendi, o storytelling tem aí algumas sacadas boas, da questão de quebrar um pouco a lógica, de chamar atenção no momento mais rápido, seja por uma manchete, seja por uma antítese do que você esperava, ou a coisa mais inesperada do que a gente tem, do que a gente imaginaria, mexer com a questão da emoção, a questão da empatia que você falou, de olhar para o outro e literalmente ter noção, seja por informação racional ou por emoção, o que o outro está sentindo de alguma maneira de dor. Como é que a gente faz essa... Quando eu falo a gente, eu estou falando pessoas que estão usando a rede, gerando conteúdo, etc. Como é que a gente pode aplicar isso do story doing nos nossos perfis, nas nossas coisas, de uma maneira mais eficiente? Porque eu, por exemplo, vou te dar um exemplo, até no grupo eu fico lá, gente, como é que aumenta a audiência dessa porra, não sei o quê. E eu não falo falando da audiência da live, eu estou falando, inclusive, até para poder ter um pouco mais de informação dessas dores que as pessoas têm. Então, põe a caixa de pergunta, faz não sei o quê, daí, tipo, ninguém responde, ou responde pouco. Não estou dizendo que eu sou perfeito, alguma cagada eu estou fazendo, mas eu estou pegando o meu exemplo de falar, eu queria ter mais informação, eu queria ter mais dado, eu queria ter mais conversa com esse público para poder trazer essas coisas. Então, tipo... Uma regra básica. Rede social é troca, velho. É relacionamento também. Primeira coisa. Inclusive, a parte do processo de venda é se relacionar. Então, tem uma frase massa que é tipo assim, se a montanha não... se Maomé não vai até a montanha vai até a Maomé. Você Sim. tem que entrar nas hashtags do teu produto, do seu serviço, ver quem está produzindo, entra lá no site do cara, curte, comenta o que ele está fazendo, dá uma atenção para ele, faz meia hora por dia. Vê os outros stories das pessoas, comenta lá também. Gera essa troca, porque aí ela vai fazer o mesmo por você. É um senso de reciprocidade, né? Isso é uma das coisas que você... olhar as pessoas que veem, só para eu deixar a coisa bem concreta, até para eu também não me perder. Tá? Basicamente, olhar os perfis das pessoas que me seguem e ver o que elas estão postando, o que elas estão conversando, o que elas estão fazendo e comentar junto e interagir de alguma maneira.
Isso. É isso. E tem que ser a pessoa que você mapeou ou que você descobriu que é a pessoa que vai precisar do teu produto ou serviço. Então, se você Entendi. fala sobre inovação, o que estão falando sobre inovação? Aonde estão essas pessoas que falam sobre inovação? Tem uma comunidade? Tem uma hashtag? Tem algum grupo? Você vai lá e conversa com essas pessoas. E através dessas conversas, você entende o que você precisa falar no seu conteúdo, automaticamente vai ter mais gente querendo falar com você. Outra coisa é você usar essas ferramentas e colocar no teu conteúdo. Tem que Colocar o humanizar, tem que que conectar. no conteúdo? Isso, você tem que humanizar, tem que contar um pouco de história. Né? Uma forma de você usar o Story Doing é documentar a sua jornada. Né? No próprio Anti-Marketing, ensinou que você tem alguns papéis. O papel do soldado, que está na trincheira, o papel do amigo, que está aconselhando, o papel do professor, que está ensinando, o papel do mentor, que voltou da guerra e agora já sabe o pulo do gato, né? O papel... Sim. Enfim, tem vários papéis. E isso é o Story Doing, é você documentar a sua jornada. E cada dia você pode ter um papel ali. E isso conecta, engaja, enfim. É óbvio que não é da noite para o dia. É por isso que funciona dessa forma, se relacionando, trocando muito com o outro. Né? Eu não tenho tanto tempo para me relacionar. Então, às vezes, eu separo 10 minutinhos para olhar um story com calma. Não ficar passando. A pessoa que eu admiro, eu sei que eu gosto, eu vou olhar, vou ver o que ela falou, vou comentar. Vou responder a caixinha de perguntas dela também. Né? Vou voltar na enquete dela, vou mandar uma mensagem no privado. Vou pedir para ela marcar um collab, vou pedir para ela marcar uma conversa. Cara, eu consegui, mentorado do Edu Garretano, né, recentemente, porque eu pedi para ele contar a história dele para mim. E aí ele falou, cara, você quer uma mentoria? Eu falei, óbvio que eu quero. E aí a gente foi lá e ele me ensinou quase tudo que ele sabe sobre story branding, né, sobre marcas, as pessoas aprenderem a contar a história dentro da marca. Né? E uma coisa muito legal que ele traz é o Story Your Telling, ou seja, você contar a sua própria história, empoderar, pegar o seu diferencial e, deixar ele super ali estampado. O meu diferencial é a comunicação mais poética, mais reflexiva, né? Eu tenho entusiasmo. Uma coisa que eu gosto, a Índia eu acho que não está aqui, é minha professora de técnica vocal. Ela falou, Didi, numa aula que a gente estava falando, ela falou, Didi, entusiasmo na voz. Eu falei, tá, mas como é que é isso? Ela, energia, não sei o quê. A definição de entusiasmo é Deus no coração. Imagina Deus no seu coração e começa a cantar. E aí, velho, isso explodiu minha cabeça e eu falei, velho, é isso. É uma das principais elementos, né, de uma comunicação que engaja, tem que ter um pouco de entusiasmo. Né? E não estou falando de você gritar. Eu estou falando de você ter uma energia entusiasmada. Né? Uma energia que gera uma conexão. Uma energia que a pessoa fala, olha esse cara, velho. O que ele tá falando é massa, ele é engraçado, ele é do jeito que eu gosto. Cara, é isso. Joga entusiasmo no rolê e vai pra cima. Né? Então, isso também engaja. E técnicas de storytelling, você pode muito bem pegar a jornada do herói e de vez em quando você vai lá e faz uma série de posts. Gera uma antecipação, né, no final de cada um. O que é uma antecipação? Sabe quando no final da novela, né, o marido tá abrindo a porta e a mulher tá com outro na cama. E aí, ele abriu a porta, cortou para uma cena de uma senhora cozinhando, uma outra coisa lá, não sei o quê. Aí, de repente, volta a cena e entra no comercial. E o cara ainda nem abriu a porra da porta. E aí, quando ele abre a porta, que ele vai entrar no quarto, acaba a novela. E você tem que esperar um outro dia para ver o que aconteceu. Né? Às vezes você nem sabe se o cara conseguiu fugir, nem sabe se o cara pegou a mulher na cama. Basicamente, aquele momento que te deixa puto que acabou a novela, que você vai ter que esperar no dia seguinte para assistir o capítulo da série. Da série não, porque ainda dá para maratonar, mas como é que a gente faz? Eu vou fazer agora até quase uma consulta aqui, né? Eu acho que tem uma coisa, para mim foi uma experiência, para quem não sabe, eu apresentei um programa de rádio durante 2 anos sobre pequenos negócios, inovação e tal. E aí era um rádio enfim, com imagem também, porque era um rádio digital. Né? Eu não sou nem comunicador, eu não sou radialista, eu não sou nada. Eu tive que fazer um curso de oratória, um cara que é também legal, chamado Porto Desenvolve, que tem um perfil bem legal, com várias dicas. Tem muita gente que tem timidez e tem dificuldade e tal. E aí foi um puta de um... Estou pegando isso por conta da energia, né? Eu acho que
tem uma história bem interessante que ele pegou o último exercício do curso e ele falou, olha, você vai ter 1 minuto para falar sobre gratidão. E aí ele pediu para eu escrever um texto, e aí eu fui começando a gravar. Eu sou bom de improviso, mas... E aí ele falava assim, o que você não entendeu que eu pedi um texto de 1 minuto? Porque eu improvisava e esticava, tipo, 10 segundos a mais. Eu falei, 1 minuto, 1 minuto, acabou. Eu fiz 19 tomadas dessa porra desse negócio. E claro que ele também foi falando sobre entusiasmo. Eu sou uma pessoa que não sou tímido, sou mais retraído, e às vezes eu fico com uma cara meio séria, e ele fala, sorri, ocupa, eu tenho quase 1,90 m, ele ocupa espaço do seu corpo, e assim foi. Bom, enfim, na 19ª tomada, este filho da mãe virou para mim, eu tinha acabado de chegar da academia, sei lá, tinha feito esporte, estava absolutamente com uma roupa de ficar em casa. Falou, agora você tem 30 segundos, tem 10 segundos para postar no Facebook. E eu, o quê? Você tá louco, tipo, olha, eu fiz teatro na faculdade, nem na época que eu fazia teatro, que eu subi num palco, que também não foi uma coisa fácil, eu me senti tão exposto. E aí eu postei, ele me segue no Facebook, e eu fiquei esperando a reação, né, das pessoas. E, cara, foi muito maluco, porque, assim, um monte de gente comentando, um monte de gente que não me seguia. Eu falei, meu, as pessoas vão achar que estão completamente maluco, porque não tem nada a ver com o assunto que eu falava, né? Vão achar que, puta, agora, além de trabalhar com sustentabilidade, virou hippie na Naue, que fala, tipo, gratitude, essas coisas todas, né? Mas, enfim, foi um baita do aprendizado e é um puta do exercício. Então, assim, eu quando você fala isso, eu entendo da energia, eu entendo da energia do corpo. Tem uma dica que eu posso, que ele me ensinou, que eu acho muito legal, tem porque não é todo mundo, todo dia que a gente tá bem, gente. Desculpa, não vem dessa história. Então, eu tenho uma lista que chama Música Powers. São várias músicas que eu gosto muito de ouvir, que mudam muito o meu espírito, o meu estado de espírito. E às vezes, quando eu tô meio sem energia, eu boto aquela musiquinha, eu escuto um pouco a musiquinha, e aí, tipo, bota a cara no som, melhor dizendo, a cara na tela. Mas tem horas que trava mesmo, mas eu prefiro fazer. Eu acho que também é uma sacada nisso. Tem Total. aventuras de um comunicador que não é comunicador. E aí eu tenho uma outra história também, só estou dando umas dicas que a gente tem as próprias travas. Eu comecei a apresentar lá o programa de rádio e as pessoas perguntaram se era radialista, por causa da minha voz e tal, porque eu tenho uma voz mais forte e tal. Né? E eu sempre achei que eu fosse... 2 minutinhos a gente tem. Aliás, 1 minuto eu acho que a gente tem aqui. Ô, gente, Vai vamos ter que derrubar. marcar outra, Diego. Tem que marcar outra. Vamos marcar outra. Mas resumindo, pessoal, conte sua história, tente descobrir que tipo de emoção a pessoa está sentindo, pensa muito nela antes de escrever, pensa na dor que ela quer, que você pode resolver, né? Pensa nos desejos, no sonho, usa uma comunicação humanizada, tenta conectar com ela. Tem a jornada do herói, você pode pesquisar mais. Pode usar ela para contar a historinha para a criança, para ir treinando, para você ficar confiante, é o que eu faço. E, tem várias coisas aí que você pode colocar no roteiro, que é uma antecipação, uma provocação, um desafio. São coisas mais de cinema, mas que funcionam também. Enfim, galera, muito obrigado por ter ficado até o final aí. Não sei quanto tempo a gente tem, mas é isso. Gratidão, Antônio, pelo convite. Obrigado. E a gente vai marcar uma segunda, tá? Já estão pedindo, a gente vai marcar, a gente vai conversar e pega uma data e passa para vocês. Valeu, gente. Obrigadão aí pela presença. A gente se vê na próxima. Valeu, Diego. Gratidão, gente. Até mais. Valeu, hein?